Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. O dia hoje foi bastante movimentado assim, com alguns assuntos polêmicos, como por exemplo, Andrei Santos no Flamengo. Flamengo de olho em Andrei Santos. Que história é essa? Vamos tentar entender aqui, mas já para não deixar você preocupado, chance zero disso acontecer. Até botei no título do vídeo, né? Chance zero, o Andrei não vai pro Flamengo. Vamos falar disso. Vamos falar aí do interesse, né, da 777 em 3 jogadores para a temporada de 2023, né? Jogadores que estão ali no radar da 777. Vamos falar do time do Vasco para a partida amanhã contra o CSA. Então tem bastante coisa para a gente conversar aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante. Aperta aí o botãozinho do like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e a vinheta vai rodar agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos naquele pique, né? Direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos falar muito aqui de Vasco da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre um jogador que pode estar de saída do Vasco da Gama nos próximos dias. Estou falando do Laranjeira. Laranjeira que está no time profissional principal do Vasco, mas que não vem sendo utilizado. E o Vasco está tentando dar rodagem, né, para esses jogadores mais jovens que não estão sendo utilizados, como por exemplo o MT, que ontem viajou para Portugal, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Português pelo Santa Clara. E outro jogador revelado pelo Vasco, que também pode estar de saída, é o polivalente Laranjeira. O atleta que teve algumas participações durante o Campeonato Carioca desse ano, não teve oportunidades depois na Série B do Campeonato Brasileiro e está nesse momento, né, numa lista de atletas disponíveis para transferência ou até mesmo empréstimo. Então o Vasco tem aí o interesse em emprestar o Laranjeira, dar uma rodagem para ele, né? E aí quem sabe o jogador se destaca, é negociado ou até volta com mais maduro, mais pronto, né, para o Vasco da Gama. Então, o MT já foi, o Laranjeira está aí nessa lista, né, para tentar arrumar uma outra oportunidade. E o Juninho também, né, o Juninho, até falei no vídeo anterior, também está nessa lista. O Vasco vem procurando interessados para dar rodagem, né, para esses jogadores mais jovens que não estão tendo oportunidade no elenco cruzmaltino. E é claro, né, qualquer outra informação sobre o Juninho, sobre o Laranjeira, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, agora a gente muda o disco aqui e fala de jogadores que podem chegar. Ué, Juninho, mas a janela já não está fechada? Sim, a janela está fechada, 2022 não chega mais ninguém, o time é esse, e vamos com esse time mesmo aí até o final da Série B, não tem como contratar mais ninguém. Mas o Vasco já começa, né, através da 777, o monitoramento ali de oportunidades para 2023. E tem 3 jogadores que estão sendo monitorados aí pelo Vasco da Gama. A informação é do canal Atenção Vascaínos. Segundo a apuração do Atenção Vascaínos, o chefe do Scout Vascaíno, o Vitor Bastos, segue trabalhando no mapeamento de jogadores ao lado de Carlos Brasil e também agora ao lado de Paulo Brax, né, que é o gerente de futebol da 777 e que cuida aí do futebol do Vasco da Gama. Atualmente existe ali uma lista com uma série de contatos, né, com diversos jogadores que estão sendo analisados, e os 3 principais nomes dessa lista vascaína são o Marcinho, atacante brasileiro que está no futebol japonês, no Kawasaki Frontale do Japão, o Martin Ojeda, do Godoy Cruz, da Argentina, um dos grandes destaques aí do futebol sul-americano, e o Paulinho, né, do Bayer Leverkusen, jogador revelado aqui pelo Vasco, que o Vasco até tentou abrir negociações, mas o Paulinho vai cumprir o seu contrato até o final lá com o Bayer Leverkusen. E agora vamos falar aqui individualmente de cada um desses jogadores, né? O Marcinho, atacante brasileiro que está no futebol japonês, interessa devido aos ótimos números alcançados nas últimas temporadas lá no futebol japonês. Já o Martin Ojeda, que esteve próximo de fechar com o Botafogo, mas não vai se transferir mais para a equipe de General Severiano. É um jogador que é um grande destaque aí do futebol argentino, desperta interesse até do futebol europeu, né? Não é uma negociação fácil de acontecer, mas é um nome que desperta interesse no Vasco da Gama. Já Paulinho, né, como eu disse, o jogador recentemente deu uma entrevista, algumas declarações, né, dizendo que irá cumprir o seu contrato até o meio do ano que vem com o Bayer Leverkusen. Ele já pode, no final desse ano, assinar um pré-contrato, né, com qualquer clube do Brasil ou no mundo,
e a 777 já teria entrado em contato com o time alemão para entender ali a situação do Paulinho. Então esses três nomes são os nomes que estão despertando mais interesse do Vasco nesse momento. Não significa que vai acontecer, que o Vasco vai trazer, etc e tal, mas são jogadores que estão ali, dentre outros, né, no radar, no monitoramento da 777 para a temporada de 2023. Bom, e antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado do meu amigo João Pedro, do grupo de dicas de aposta Jogador Caro, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Muita gente me pergunta, né, Juninho, quando vai ter mais vagas do grupo, etc e tal. O João Pedro tem aí um recado para você. Fala galera do canal Machão da Gama, como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só galera, eu quero mostrar aqui para vocês, aqui do lado vai aparecer algumas entradas, né? Alguns resultados lá do nosso grupo totalmente grátis, tá bom? A gente compartilha lá, já são quase 100 mil pessoas lucrando de forma gratuita com a gente. E hoje pela manhã, né? Amanhã acordou mais feliz, né? Porque a gente já acordou com Green lá no nosso grupo grátis, já acordamos, ó, lucrando, colocando din-din no bolso, né? Lá no México. A gente compartilhou lá no nosso grupo grátis a entrada do Campeonato Mexicano, onde a gente é especialista também. Então já começamos o dia colocando lá grana no bolso. E ontem eu tava conversando com o Juninho, né? O Juninho tirando algumas dúvidas comigo e tudo mais. E aí me pediu algumas vagas, tá bom, pra vocês. E a gente vai liberar 150 vagas no meu grupo totalmente grátis, tá bom? O Juninho vai falar pra vocês como é que vocês vão fazer pra conseguir. Mas vocês vão direto pro meu WhatsApp, vai falar comigo, tá bom? E aí vocês podem ter resultados como esse. Podem contar comigo, vou dar todo o meu suporte. Juninho, tamo junto, irmão. Galera do canal Machão da Gama, vamos pra cima e vamos lucrar juntos. Tá aí, né? Então se liga só que no final desse vídeo vai ter mais um presentinho aqui do Jogador Caro em parceria com o canal Machão da Gama, beleza? E a gente segue então aqui com o nosso conteúdo falando de Vasco da Gama, porque hoje, cara, tivemos aí um assunto que movimentou bastante as redes sociais vascaínas, né? Andrei Santos no Flamengo? Que história é essa? Saiu inclusive no Globoesporte.com, né, que o Flamengo estava ali monitorando, né, a situação do Andrei no Vasco. Como seria isso? O Flamengo teria consultado ali os empresários do jogador para saber como está a renovação dele com o Vasco e demonstrando interesses, que ó, se a coisa não der certo aí no Vasco, se não renovar com o Vasco, a gente tem interesse aqui no jogador. Então o Flamengo estava ali agorando a situação, né, de olho ali, esperando, se der alguma coisa errada, estamos aqui. Enfim, isso gerou bastante atrito hoje, né, nas redes sociais por conta dessa possibilidade do Flamengo estar interessado no Andrei Santos e etc e tal. Mas as informações que temos é que a chance é zero, né? A chance do Andrei trocar o Vasco pelo Flamengo é praticamente zero, né? Beiro zero, se não for zero. Enfim, é uma situação muito improvável de acontecer. É claro que no futebol tudo pode acontecer, né? Mas o Andrei não vai trocar nesse momento o Vasco pelo Flamengo. O jogador vai renovar com o Vasco, as coisas estão bem adiantadas, né? Um contrato aí de 5 anos, com uma multa rescisória alta, um processo aí de valorização do jogador, e essa renovação vai acontecer. O Vasco recentemente recusou uma proposta de 10 milhões de euros do Barcelona pelo Andrei Santos. Então o Vasco está começando a viver uma realidade diferente, né, com a chegada da 777. Então não vai ser tão fácil assim como era antes de tirar jogador do Vasco. O Andrei vai renovar, vai ficar, e o Flamengo vai ficar só de olho mesmo, né? Só agorando, mas não vai arrumar nada com o Andrei Santos. O Andrei Santos fica no Vasco, vai renovar o seu contrato e bem possivelmente daqui 2, 3 anos vai ser vendido para o futebol europeu, porque é um caminho natural, é um moleque que joga muita bola, tem que realmente ir para a Europa, ir para a seleção brasileira, etc e tal. E rendeu um bom dinheiro, né, ao Vasco da Gama. Mas nesse momento a renovação vai acontecer, já está bem adiantada, não tem motivo para preocupação, o Andrei fica no Vasco. Bom, e agora vamos falar aqui de mudanças, né, no time do Vasco para a partida de amanhã contra a equipe do CSA. Partida lá na cidade de Maceió, o Vasco jogando fora de casa e precisando muito dos 3 pontos, né? O Vasco terá aí 2 desfalques, né, para esse jogo. O Quinteiro suspenso. Aí a gente já sabe que joga o Danilo Boza, né? Vai fazer a dupla de zaga ali com o Anderson Conceição. E o Vasco também perdeu o Marlon, né? Que se machucou, vai ficar aí praticamente um mês fora e vai desfalcar o Vasco. Então a grande dúvida é quem vai substituir o Marlon no jogo de amanhã. E a tendência é que Figueiredo, né? Figueiredo e Gabriel Peck estão brigando aí por essa vaga, mas a tendência é que o Figueiredo seja o titular na vaga do Marlon. Com isso, a provável escalação do Vasco amanhã contra o CSA é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro, Boza, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei Santos e Nenê, Alex Teixeira, Figueiredo e Raniel. Esse deve ser o time do Vasco que encara o CSA amanhã no Rei Pelé.
Eu vou ficando por aqui, mas antes, aquele recado que eu prometi lá atrás, né? Você que quer entrar no grupo gratuito do Jogador Caro de dicas de apostas esportivas, tem um link aqui na descrição e também tem um link no comentário fixado. A gente trocou uma ideia e abrimos aí mais 150 vagas gratuitas nesse grupo aí de dicas de apostas esportivas. Então é de graça, tá? Você não tem que pagar nada por isso, é um grupo free, é só você clicar e entrar. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!